Olha, já me dá Rodrigo Ziviani, a trilha da notícia urgente. Eu vou direto com o Rodrigo Ziviani, porque Marlon Couto, principal suspeito de atirar no empresário de Cravinhos, Nelson Carreira Filho, confessou o assassinato. Tudo em uma carta enviada à polícia, que também chegou à imprensa. O Zivi agora tem mais detalhes, ele que acompanha o caso direto de Cravinhos. E além da carta, o Marlon também teria passado à polícia onde jogou o corpo do Nelson. Rodrigo Ziviani, a movimentação, a segunda-feira começa agitada. A polícia de Cravinhos e também em Miguelópolis para esse novo local indicado. A polícia e os bombeiros devem seguir para lá, Zivi. Conta pra gente agora. Oi, Tiago. Bom dia novamente para você e para todo mundo. É isso mesmo, as buscas devem continuar hoje, agora com essa nova informação muito importante passada pelo próprio Marlon à polícia sobre onde foi jogado esse corpo no rio em Miguelópolis. Nós estamos aqui em Cravinhos, em frente à delegacia. A movimentação por aqui, Tiago, é bastante tranquila neste momento. Porém, existe aí a expectativa de que Marlon se entregue. A gente não sabe exatamente quando, porque nessa carta que o Marlon divulgou no final de semana, ele dá detalhes do crime e fala também sobre ele vai se entregar, ele garante que vai se entregar, mas diz que não sabe quando ainda porque está se sentindo inseguro, estaria recebendo aí muitas ameaças. Essa carta, Valentim, ela dá algumas informações aí bastante interessantes, né, sobre como foi o crime, né, a participação da esposa do Marlon, que na verdade ele inocenta, e também informações aí sobre, né, o fato de que o Marlon realmente levou o corpo do Nelson até Miguelópolis e jogou esse corpo no rio. Uma informação que chama bastante atenção aí é o fato do Marlon confessar nessa carta que realmente cometeu esse crime. Ele não deixa mais dúvidas, até porque o Tadeu, que já tinha sido preso, né, em depoimento, já tinha afirmado à polícia que foi o Marlon que atirou no Nelson. Então agora o Marlon não deixa mais dúvidas, admite que isso aconteceu e ele dá um contexto também. Na carta dele ele diz que estava sendo ameaçado pelo Nelson, inclusive fisicamente, que houve uma discussão, que foi nessa discussão que então, para se defender, ele teria pego ali uma arma que estava ao alcance dele na empresa e atirado contra o Nelson. Nessa carta também, Tiago, o Marlon diz que a esposa dele, a Marcela, que também está foragida, né, junto com ele, considerada foragida, não tem nada a ver com a história. O Marlon disse que ela não sabia de nada, ele contou uma história lá para ela, né, para convencer ela a ir com ele para São Paulo e tal, mas a Marcela, segundo o Marlon, não tinha conhecimento de nada sobre o crime. O Marlon também dá detalhes sobre onde jogou o corpo no rio. A polícia já está de posse dessa informação. As buscas devem continuar hoje. Então, existe essa expectativa de que o corpo seja encontrado a qualquer momento. E um outro ponto também, Tiago, que a gente já mencionou aqui, que chama bastante atenção nessa carta, é o fato do Marlon dizer que sim, ele vai se entregar. Como eu te disse, a gente está aqui na frente da delegacia, existe essa expectativa, mas ninguém sabe quando isso vai acontecer, porque o Marlon diz na carta que está sofrendo sérias ameaças, que inclusive a casa dele foi invadida, tentaram matá-lo, matar familiares dele, então ele está bastante preocupado. O Gustavo Batista, repórter da nossa equipe da Record, fez uma reportagem sobre esse assunto com detalhes sobre a carta e sobre tudo o que está acontecendo neste momento. A gente pode acompanhar essa reportagem agora, Valentim. Na carta, Marlon Couto diz que tomou a decisão para auxiliar as investigações. Comenta que atua no ramo de suplementos e o Nelson teria pegado produtos desenvolvidos pela empresa dele e registrados sem autorização. Marlon acusa Nelson de extorsão. O empresário paulistano pedia grandes quantias alegando que iria denunciar o uso irregular do registro, impedindo o negócio de Marlon. Nelson faria ameaças físicas e teria encaminhado um vídeo para Marlon em que colocou fogo em um barracão de uma pessoa que não fez os pagamentos. Segundo Marlon, Nelson teria outros produtos registrados que não seriam dele e também extorquia outras pessoas. No dia 16 de maio, na reunião, Nelson pediu um aumento do pagamento. Houve discussão e ameaça. E ele, Marlon, conseguiu pegar uma arma e fez um disparo. Se desesperou e pediu ajuda do Tadeu. Confirma que foi o Tadeu que levou o veículo de Nelson até São Paulo e o abandonou lá. E ele, Marlon, levou o corpo até Miguelópolis, onde jogou a vítima no rio, junto com a arma usada.
Uma câmera de segurança de um rancho na região registrou um momento próximo de 7 horas da noite, no dia 16 de maio, em que o automóvel de Marlon passa, primeiro com uma moto aquática engatada, e alguns minutos depois retorna sem o jet ski. Existe a suspeita que o corpo de Nelson foi deixado no rio neste momento. A Polícia Civil e os bombeiros estiveram no local no final de semana. Nós tivemos informação pelo delegado que ele teria deixado o corpo no meio do rio. Só que nós não temos uma referência certa, então para a gente fazer um mergulho, a gente tem que ter a localização exata, porque se trata de um rio muito grande. Então, como já passou do terceiro dia, o que a gente tem que fazer é bater o rio e tentar localizar ele às margens, né? Se ele veio a flutuar, né? Ver se a gente consegue localizar ele margeando os rios. A dificuldade nossa aqui agora é a quantidade de aguapé que tem dentro desse rio. Ele pode ter boiado, ele pode ter entrado debaixo de um aguapé desse, então o que está dificultando o serviço da gente é essa quantidade de aguapé. E não saber a localização certa que o indivíduo diz que desovou esse corpo, né? A suspeita do lugar onde o corpo foi jogado surgiu antes mesmo da informação relatada por Marlon na carta. Os detalhes foram repassados por Tadeu Almeida, o outro suspeito de ter participado do assassinato de Nelson. Com exceção das ameaças, a versão de Tadeu é semelhante à de Marlon. Mas diferente do que os investigados relataram, o delegado do caso acredita que o crime foi planejado. O crime a gente acredita que foi muito planejado, arquitetado, por quê? Por mais que seja uma empresa que estava passando por reforma, ela estava em pleno funcionamento. Apenas na sexta-feira que o Tadeu e o Nelson teriam dispensado os funcionários sobre uma alegação de uma dedetização. Foi o Tadeu que contratou a empresa de dedetização solicitando uma dedetização urgente, tinha que ser naquele dia específico. Então, por isso a gente acredita que o Tadeu, sim, participou de todo o planejamento para dispensar os funcionários, porque, muito embora a empresa estava em reforma, só a parte de cima estava em funcionamento. Então, a gente acredita que foi uma coisa muito bem planejada, até pela questão dos celulares também. Então, assim, a gente acredita que foi, sim, arquitetado e planejado isso. Em outro ponto da carta, Marlon disse que a esposa não sabia de nada. Ele teria dito para ela que a viagem para São Paulo seria para buscar Tadeu e visitar os familiares de Nelson, que estaria desaparecido. A esposa Marcela foi orientada a não falar nada sobre o Tadeu. Marlon diz que chegou a ser ouvido e não revelou nada do que aconteceu. Uma decisão errada nas palavras dele. Encerra alegando estar sofrendo ameaças e que 4 pessoas encapuzadas teriam tentado invadir a casa da família. Conta que teme pela vida dele e por isso não teria se entregado. A carta seria para ajudar nas investigações. Marlon já teria informado o advogado sobre a localização do corpo e da arma e disse que pretende se apresentar futuramente, assim que se sentir seguro. Marlon e a esposa Marcela são considerados foragidos. Nas redes sociais, Marlon se apresenta como empreendedor e declarou 4 anos atrás ser um empresário de sucesso, dono de 3 empresas e ter um faturamento de R$300 mil. Comecei a empreender muito cedo, né? Desde novinho eu já comercializava as coisas em casa, vendia alguns celulares usados, acertava alguns e revendia. E aos poucos o meu caráter de empreendedor foi se lapidando, né? E hoje eu venho de alguma forma tentar passar os desafios que eu tenho, que eu já enfrento até hoje, né? E quais os benefícios do empreendedorismo na vida da pessoa. Na mesma época, Tadeu também falou para o mesmo canal de empreendedorismo, destacou ser especialista em tecnologia, valorizar a troca de experiências entre profissionais e a família. Que essa questão de empreender, você não tem que ser só uma função, né? Tem que ter várias funções dentro de um só. Então esse é o mix. E uma das grandes dificuldades assim, e obstáculos, no meu caso, de empreendedorismo, é justamente a questão da responsabilidade, né? Porque como eu sou casado e tenho filhos, então tudo que eu faço nas minhas questões profissionais reflete diretamente nos meus compromissos como pai e como esposo. Nelson Francisco Carreira, de 44 anos, desapareceu depois de uma reunião de negócios em Cravinhos no dia 16 de maio. O carro dele foi flagrado retornando para a capital paulista, até que o veículo de luxo, avaliado em mais de R$150 mil, foi abandonado a menos de 2 quilômetros da casa dele na zona norte da capital. O fato de não haver imagens da empresa onde ocorreu a reunião chamou a atenção da esposa de Nelson nessa entrevista exclusiva para a Record. Ele já havia ido para lá diversas vezes, porque eles estavam fazendo uma parceria. Eu presenciei muitas ligações do meu marido com o rapaz. E ele sempre dando risada, sempre muito alegre. Então, assim, não havia nenhuma conversa, um tom de voz ríspido. Para a família, Nelson nunca comentou sobre ameaças.
O ponto de mudança das investigações veio após a divulgação das imagens que mostram um homem circulando com o boné dele, na região onde o carro foi abandonado. O boné é o mesmo que Nelson usa nesta foto no elevador. Foi a filha adolescente que logo percebeu que não é apenas uma coincidência. A gente tem uma desconfiança, digo a gente porque somos, né, um grupo de familiares e amigos em busca de informações. Sim, parece alguém que nós já vimos. Parece ser uma pessoa da confiança do meu marido. É um boné exclusivo do motoclube. Não tem como ser outra pessoa. Não há como ser outra pessoa, a não ser que seja membro do clube. E é certeza que estava dentro do carro esse boné. O homem de boné foi identificado como Tadeu, que já se apresentou, confessou ter participado do crime e está preso temporariamente na cadeia de Santa Rosa de Viterbo. Ainda no início da semana passada, sabendo sobre a possibilidade do assassinato ter ocorrido na empresa, as polícias civis e científicas foram até o local e, com a ajuda de produtos químicos, encontraram vestígios de sangue. Havia vestígios de sangue no ralo, no rolo, no rodo, na borracha utilizada para fazer a limpeza desse sangue. De balde o esforço que tiveram os investigados de querer camuflar isso passando tinta epóxi no chão. Foi possível identificar sangue durante o trabalho pericial.